Um bilionário decidiu entreter a elite e, por uma aposta, levou uma ex-presidiária apaixonada ao altar. Mas, diante do padre, ela pronunciou apenas 2 palavras que tiraram tudo deles. Às 2 da madrugada, as torres de vidro da Faria Lima, em São Paulo, se esvaziam. O zumbido da metrópole fica para trás, em algum lugar muito abaixo. No 40º andar, ouve-se apenas o sopro constante da ventilação e o ranger de um esfregão úmido no mármore claro. Maria trabalhava em silêncio, as costas doendo como de costume. A solução química corroía a pele através da luva de borracha rasgada, mas ela se esforçava para não prestar atenção na ardência. Ocasionalmente, pessoas saíam dos escritórios. Gerentes exaustos, advogados com camisas amassadas. Passavam por Maria, deslizando sobre ela com olhares vazios. Para eles, ela era invisível, um elemento da equipe de limpeza. Às vezes, nesses olhares transparecia um nojo contido. A segurança do prédio não sabia guardar segredo e os funcionários locais logo descobriram quem exatamente limpava o andar deles. Maria da Silva, 28 anos. Ficha criminal. 3 anos de prisão em regime fechado, com um atestado de antecedentes como aquele. Não a aceitavam nem como caixa de supermercado. O trabalho como faxineira noturna tornou-se o único lugar onde fecharam os olhos para seu passado. O chefe de turno impôs as condições logo de cara. Salário metade do que os outros recebiam. Dê graças a Deus por te aceitarmos, presidiária, ele disse no primeiro dia. E ela limpava, cerrava os dentes e aguentava. Na extremidade do longo corredor, o elevador soou melodicamente. As portas se abriram. Da cabine saiu um grupo barulhento. Homens conversavam em voz alta. O cheiro de tabaco caro e álcool forte emanava deles a metros de distância. À frente ia Vitor Barros, dono de um império da construção civil que ocupava os 3 últimos andares da torre. O terno escuro e caro caía-lhe impecavelmente. Ao seu lado, gesticulando ativamente, caminhava seu sócio, Ricardo Azevedo, um homem corpulento, de rosto avermelhado e com o colarinho da camisa desabotoado. Maria recuou instintivamente para a parede. Puxou o balde pesado sobre rodinhas para lhes dar passagem e baixou os olhos. Vitor andava depressa. Ele virou a cabeça para Ricardo, respondendo alguma piada, e não olhou para o chão. Pessoas de seu círculo não estavam acostumadas a prestar atenção em obstáculos. Maria puxou o recipiente de plástico com demasiada brusquidão. Uma rodinha prendeu na junta das placas de mármore. O balde inclinou. A moça tentou segurá-lo, mas as luvas molhadas escorregaram no plástico. A água suja transbordou, espirrando diretamente no caminho. Inundou o sapato italiano de camurça clara de Vitor. A barra de sua calça escureceu instantaneamente. O riso de Ricardo cessou abruptamente. O corredor mergulhou num silêncio desagradável e pesado. Vitor parou. Baixou lentamente o olhar para o calçado estragado. A camurça clara estava coberta de manchas sujas de sabão. Ele não gritou. Transferiu um olhar frio e sem piscar para Maria. A moça estava de pé, com as omoplatas pressionadas contra a parede de vidro do escritório, segurando firmemente o cabo do esfregão. Tudo dentro dela desabou. Desculpe, sua voz soou abafada. O senhor estava andando rápido, não consegui tirar a tempo. Você está cega? A voz de Vitor era baixa, mas o tom causava desconforto. Transpirava um desprezo absoluto e calmo. Maria engoliu em seco. Eu vou limpar tudo, me perdoe. Ela se esticou para pegar um pano, mas Vitor deu um passo curto à frente. Chutou o balde com força, com a ponta do sapato estragado. O recipiente virou com um estrondo. 20 litros de água cinzenta se espalharam pelo chão perfeitamente limpo, encharcando os tênis de Maria. Limpe, ele sibilou. Um nó pesado subiu à sua garganta. Tudo dentro dela se contraiu com uma ofensa ardente, mas Maria sabia. Uma palavra errada e amanhã não teria dinheiro para comprar comida. Ela se ajoelhou diretamente na poça gelada. A água encharcou instantaneamente o tecido de suas calças de trabalho. Com as mãos trêmulas, começou a juntar a água ao redor dos pés de Barros com um pano sujo. Ricardo, que estava um pouco atrás, tirou do bolso um isqueiro maciço, abriu a tampa com um clique alto e gargalhou. Olha só, Vitão, ela é adestrada. Nenhuma palavra de volta, sabe o lugar dela. Dizem que ela tem passagem pela polícia. Saiu há pouco tempo, por isso se curva assim? Vitor não respondeu nada. Olhou para as costas curvadas da mulher, virou-se e caminhou em direção ao seu escritório, deixando pegadas molhadas no chão. Ricardo seguiu.
Maria ficou de joelhos, cerrou a mandíbula com tanta força que as têmporas doíam. Uma lágrima escorreu por sua bochecha pálida, mas ela a enxugou rapidamente com as costas da mão. Chorar não era permitido. As lágrimas não traziam alívio, apenas roubavam as últimas forças. A espaçosa sala de reuniões de Vitor Barros ficava atrás de uma parede de vidro transparente. De lá, o corredor era perfeitamente visível. Dentro, algumas lâmpadas de luz suave estavam acesas. Sobre a mesa maciça, uma garrafa aberta de um uísque de colecionador. Ricardo recostou-se languidamente na cadeira de couro. Girou um copo largo nos dedos, deu um gole e olhou através do vidro. Lá longe, uma pequena figura de uniforme azul continuava a rastejar pelo mármore. Que vida chata, Vitão, arrastou Azevedo. Tudo previsível. O dinheiro entra, os concorrentes comem poeira, as mulheres caem sozinhas na cama. Tédio. Vitor sentou-se à sua frente, examinando carrancudo as manchas sujas em seu sapato. Está sugerindo que a gente se divirta? Ele perguntou com voz neutra. Estou propondo uma aposta. Ricardo se inclinou para a frente. Seu rosto avermelhado adquiriu uma expressão ávida e predatória. Você não acha que qualquer pessoa pode ser comprada e quebrada? Aposto que com dinheiro se pode levar qualquer alma. Pegue essa faxineira com passado criminal, por exemplo. Vitor ergueu uma sobrancelha escura. Por que eu me importaria com uma faxineira ex-presidiária? Ela não tem vida, só submissão. Então, insufle vida nela, pela arte. Ricardo sorriu. Aposto 30 milhões de reais. As condições são simples. Você faz com que ela se apaixone por você. Não que durma com você por dinheiro ou medo, mas que acredite no conto de fadas até o pescoço, que não consiga respirar sem você. Vitor tirou um charuto da caixa e sem pressa cortou a ponta. E depois você a leva para o altar, compra o vestido branco mais caro, reúne toda a nossa turma. E bem ali, quando o padre perguntar sobre o consentimento, você diz na frente de todos: suma daqui, sua imunda. Você a joga de volta para o fundo do poço publicamente, para que ela saiba que milagres não existem e que pessoas como ela foram feitas apenas para limpar a nossa sujeira. Barros acendeu o charuto. A fumaça aromática flutuou lentamente em direção ao teto. Ele olhou através do vidro para Maria, que naquele momento se levantava de joelhos, apoiando-se pesadamente no esfregão. 30 milhões de reais não eram nada para ele. Poderia gastar essa quantia num fim de semana em Angra dos Reis. Mas outra coisa o incomodou. A própria ideia de que existia uma pessoa cuja vontade ele não conseguiria subjugar arranhava seu ego. O poder sobre as pessoas era isso que lhe trazia verdadeiro prazer. A possibilidade de elevar uma pessoa e depois destruir, lá com uma única palavra, muito pouco para 30 milhões, disse Vitor finalmente, batendo a cinza num pesado cinzeiro de cristal. É uma tarefa muito simples. Tente então, provocou Ricardo. Ela é reprimida, amargurada com o mundo inteiro. Não dá para se aproximar de uma dessas com um buquê de rosas. Vai ter que suar. Vitor sorriu. Em seus olhos escuros apareceu um brilho frio e calculista. Para mim não há impossível, Ricardo. Me dê 5 meses. Em 5 meses ela estará implorando para que eu fique. Azevedo bateu a palma da mão na mesa com satisfação. Fechado. Prepara os 30 milhões. Vou assistir com enorme prazer você se virando com essa indigente. Eles trocaram um breve aperto de mão. 2 destinos acabavam de ser avaliados e pesados ao som de copos de cristal. Nenhum deles imaginava a reação irreversível que aquela conversa noturna desencadearia. O turno terminou de madrugada. Maria saiu pelas portas de vidro do centro empresarial na escuridão úmida de novembro. O vento frio penetrou sob sua jaqueta fina. Ela envolveu o pescoço com mais força em um cachecol surrado e apressou-se para o metrô. Seu caminho a levava para a periferia da cidade, para um bairro de antigos prédios de apartamentos. Lá, ela alugava uma kitnet minúscula e úmida num prédio compartilhado. Os vizinhos, um casal de idosos sempre mal-humorado e um estivador calado e alcoólatra, ainda dormiam. Maria girou a chave na fechadura silenciosamente, tentando não fazer barulho. No quarto, estava tão frio quanto na rua. O velho radiador de ferro fundido sob a janela estava apenas morno. Da torneira mal fechada na cozinha comum, pingava água. O som ecoava em sua cabeça como uma dor surda. Ela não tirou a jaqueta, foi até a mesa desgastada e ligou a chaleira elétrica. Abriu a gaveta superior da mesa e pegou uma moldura de madeira. Da fotografia, olhava para ela uma mulher com olhos claros e gentis e um sorriso suave.
Nina, sua mãe. Maria se sentou no sofá afundado, apertando a moldura contra o peito. A chaleira estalou e desligou, mas ela não se moveu. A moça passou os dedos avermelhados pela química sobre o vidro. Me perdoe, mamãe, sussurrou para o quarto vazio. A voz falhou. Perdão. As memórias caíram sobre ela como um peso esmagador. Apenas 3 anos atrás, tudo era diferente. Ela trabalhava no calor, sentada em frente a um computador, orgulhosa de seu cargo de contadora júnior numa grande empresa, levava para casa um bom salário, comprava para a mãe remédios caros para o coração. E então, o chefe do departamento colocou uma pasta de documentos em sua mesa para assinatura. Procedimento padrão, disseram-lhe com um sorriso. Transferências formais entre empresas parceiras para fechar o trimestre. Ela acreditou e assinou. 1 mês depois, a Polícia Federal invadiu o escritório. Descobriu-se que, através daqueles documentos, enormes somas haviam sido enviadas para o exterior, para contas de empresas de fachada. A diretoria da holding lavou as mãos. Eles não sabiam de nada. Todas as assinaturas eram apenas da contadora, Maria da Silva. O julgamento foi exemplar e rápido. Paredes cinzentas institucionais. O olhar indiferente do juiz, o som seco do martelo. 3 anos de prisão em regime fechado. Sua mãe, que trabalhou 40 anos como professora primária, não suportou a vergonha. Teve um infarto na mesma noite em que a sentença foi anunciada. Os médicos da ambulância não conseguiram salvá-la. Maria nem sequer foi liberada para o funeral. Estou tão cansada de aguentar, mãe. As lágrimas que ela segurara durante toda a noite vieram à tona. Rolavam por suas bochechas pálidas, deixando rastros molhados no vidro da moldura. Você sabe, eu não peguei um centavo daquele dinheiro. Por que eu assinei aqueles papéis? Por causa deles você se foi. Eles nos arruinaram, as duas. Ela pressionou a fotografia contra o rosto. A moça se encolheu no sofá duro, ainda de jaqueta, e chorou silenciosamente, abafando os soluços no travesseiro. Lá fora, um amanhecer cinzento e hostil começava. Ela ainda não sabia que o mecanismo implacável para sua destruição já havia sido acionado pela 2ª vez por homens ricos da Torre de Vidro. Mas seria este segundo golpe que a faria parar de chorar para sempre e a ensinaria a se vingar. 4 dias após o incidente com o balde, o turno de Maria estava chegando ao fim. A manhã estava úmida. Do lado de fora das enormes janelas panorâmicas do centro empresarial, um céu cinzento, pesado e baixo. A moça guardou o equipamento de limpeza no depósito e já se preparava para ir ao vestiário quando uma figura maciça bloqueou seu caminho. O chefe da segurança, um homem corpulento de rosto vermelho chamado Beto, olhava para ela de cima para baixo. Seus olhinhos se moviam inquietos. Parada aí, da Silva, ele disse rudemente. Maria recuou um passo por reflexo. Anos na prisão a ensinaram uma regra dura. Se uma pessoa de uniforme olha para você assim, espere problemas. O que aconteceu? Sua voz tremeu, embora ela tentasse falar com firmeza. No escritório 402, o inquilino perdeu a carteira, grossa assim, cheia de dinheiro. Beto deu um passo à frente, pairando sobre ela. Ontem à noite, só você limpou lá. Esvazie os bolsos e depois vamos revirar seu armário. Maria sentiu o fôlego faltar. Um medo sufocante subiu do estômago para a garganta. De novo, não. Acusações falsas, não. Eu não peguei nada. Ela pressionou as mãos contra o peito. Eu nem cheguei perto das mesas, só lavei o chão. Eu juro. Olhe as câmeras. As câmeras do andar travaram durante a noite. Que azar. Beto sorriu, aproximou-se e a agarrou rudemente pelo ombro. Seus dedos cravaram-se dolorosamente no tecido fino da jaqueta. Vamos para a sala de revista, presidiária. Vamos procurar. Maria se debateu, tentando se soltar. O pânico a dominou. Lembrou-se vividamente daquele dia, 3 anos atrás. As mesmas mãos rudes, as mesmas acusações categóricas, o metal frio das grades. Me solte, tá me machucando. Tire as mãos dela, rápido. A voz soou baixa, mas com tanta firmeza autoritária que Beto soltou os dedos instantaneamente. No início do corredor estava Vitor Barros. Ele usava um sobretudo de caxemira escuro. Na mão, segurava uma pasta de couro. Ele se aproximou lentamente, e seu olhar não prometia nada de bom. Senhor Vitor, o segurança empalideceu. Sua arrogância desapareceu em 1 segundo. Houve um roubo aqui dos inquilinos. Estou agindo conforme o procedimento. A suspeita.
Você está demitido, disse Barros calmamente, sem levantar a voz. O quê? Senhor Vitor, espere. Eu só estava... Você ficou surdo? Vitor virou a cabeça ligeiramente, olhando para o segurança com desprezo visível. Suma do meu prédio. Quero que você desapareça daqui em 10 minutos. Beto recuou, engoliu em seco e, de cabeça baixa, afastou-se rapidamente pelo corredor. Vitor virou-se para Maria. A moça estava de pé, encostada na parede, respirando com dificuldade. Seu rosto estava pálido. Barros estendeu a mão, como se quisesse acalmá-la, mas parou a tempo. Vamos, disse ele suavemente. Você precisa de algo quente para beber. Maria não encontrou forças para discutir. Suas pernas mal a sustentavam. Ela o seguiu obedientemente, olhando para o chão. Subiram para o último andar, o santuário do centro empresarial. O escritório pessoal de Barros. O lugar cheirava a couro caro, café e madeira polida. Pela janela via-se a cidade despertando. Vitor indicou uma poltrona macia perto de uma pequena mesa e foi até a máquina de café. Um minuto depois, colocou uma xícara de chá quente na frente dela. Beba, vai se sentir melhor. Ele se sentou em frente, estudando seu rosto atentamente. Desculpe por essa cena. Não deveria haver idiotas como esse na minha equipe. Ninguém mais vai ousar te dizer uma palavra rude, eu prometo. Maria olhou para a fina porcelana da xícara. O chá exalava um aroma de bergamota. Ela ergueu os olhos para Vitor. Em seu olhar lia-se compaixão. Sua voz era aveludada, envolvente. Qualquer outra mulher em seu lugar já teria derretido de gratidão. Mas Maria havia aprendido as lições da vida muito bem. Ela se lembrou de como, apenas alguns dias antes, este mesmo homem, com uma fúria desdenhosa, a ordenou que limpasse uma poça de joelhos. Ela afastou lentamente a xícara. Por que o senhor fez isso? Perguntou ela com voz abafada. Defendi uma mulher que estava sendo ofendida. É a reação normal de um homem, Maria. Eu vi que você estava assustada. Não existe almoço grátis, senhor Vitor. Ela endireitou as costas. Eu sei como pessoas como o senhor tratam pessoas como eu. Não preciso da sua pena e não preciso que me salvem. Somos de mundos diferentes. Eu tenho ficha na polícia, eu lavo o chão. E o senhor é o dono deste prédio. Vitor franziu ligeiramente a testa. Ele esperava lágrimas, gratidão, constrangimento, mas não uma recusa fria. Maria, estou acostumado a ver ao meu redor pessoas que só buscam vantagens. Ele tentou dar à sua voz o máximo de sinceridade. Mas em você há dignidade. Eu não me importo com nenhum atestado ou decisão judicial. Eu vejo uma pessoa. Deixe-me apenas te ajudar. A moça se levantou da poltrona. Obrigada pelo chá. Eu vou indo. Meu turno acabou. Ela se virou e saiu do escritório, sem olhar para trás. A porta se fechou silenciosamente. Vitor Barros ficou sentado na poltrona, olhando para a xícara intocada. Ele coçou o queixo. Uma onda de irritação misturada com uma excitação inesperada crescia dentro dele. Pela primeira vez na vida, ele havia sido recusado de forma tão direta e firme. Então, uma abordagem direta não funcionou, pensou ele. Tudo bem, ratinha. Vamos jogar a longo prazo. Começou um cerco sistemático e silencioso. Vitor entendeu que presentes caros ou gestos grandiosos apenas assustariam essa mulher. Ele precisava se tornar algo diferente para ela. Um porto seguro, uma ilha de tranquilidade em sua vida difícil. Passou uma semana. Na sexta-feira de manhã, quando Maria saiu pelas portas do centro empresarial após um turno pesado, na fria garoa de novembro, um Mercedes preto com vidros escuros estava parado no meio-fio. Vitor estava encostado na porta do carro. Ele usava uma simples jaqueta escura, sem ostentação. Nas mãos, segurava uma garrafa térmica de metal. Maria parou, franzindo a testa. Bom dia, disse ele simplesmente. Está fazendo 0 grau e chovendo granizo lá fora. Não estou te oferecendo palácios e montanhas de ouro. Estou oferecendo apenas um café quente e um carro aquecido até sua casa, sem nenhuma condição. Ela desviou o olhar de seu rosto calmo para a chuva torrencial. O vento atravessava sua jaqueta fina. Maria suspirou cansada, percebendo que simplesmente não tinha forças para caminhar até o metrô. Ela se aproximou em silêncio, pegou de suas mãos a tampa-copo com café quente e sentou-se no banco do passageiro. O interior do carro cheirava a couro de boa qualidade e um perfume masculino quase imperceptível. Estava muito quente. Durante todo o trajeto, eles ficaram em silêncio. Vitor não fazia perguntas, não tentava entretê-la com conversas. Ele apenas dirigia, com uma música calma e baixa tocando.
Quando chegaram ao seu velho prédio, Maria disse um obrigada baixo e saiu. No dia seguinte, ele a esperava novamente. E no dia seguinte também. Gradualmente, o silêncio no carro começou a ser quebrado por frases curtas. Primeiro sobre o tempo, depois sobre o cansaço. Vitor interpretava seu papel brilhantemente. Ele sabia ouvir. Não falava de seus milhões, de suas construções e contratos. Ele habilmente pintava a imagem de um homem cansado da falsidade, que se sentia solitário no topo de seu sucesso. Às vezes parece que estou cercado de manequins, disse ele uma vez, enquanto estavam parados no trânsito da manhã. Todos sorriem, todos acenam, mas ninguém diz a verdade. Maria olhou para seu perfil. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu compaixão por outra pessoa. A verdade muitas vezes é inconveniente, respondeu ela baixinho. As pessoas não gostam de inconveniências. Minha mãe sempre dizia, melhor uma verdade amarga do que uma mentira doce. Ela era professora, ensinava as crianças a serem honestas. Ela era uma mulher sábia, concordou Vitor. Você se lembra muito dela. E Maria começou a falar. Primeiro timidamente, escolhendo as palavras, depois com mais ousadia. Ela falou sobre a mãe, sobre os livros que liam juntas à noite, sobre o cheiro do bolo de fubá aos domingos. Ela não falou sobre o julgamento e a prisão. Esse tópico permanecia proibido. E Vitor ouvia, no início, ele reprimia os bocejos. As histórias sobre bolos de fubá e cadernos escolares eram-lhe profundamente indiferentes, mas gradualmente, sem perceber, ele começou a prestar atenção ao som da voz dela. Era uma voz baixa, com uma leve rouquidão, e tinha um efeito calmante sobre ele. A armadura de Maria estava começando a rachar. Ela estava faminta por atenção humana simples. Por 4 anos, ninguém a ouviu. Por 4 anos, ela foi um número na prisão ou uma faxineira sem rosto. E agora, este homem forte e autoconfiante provava a ela todos os dias que ela era importante. Ela tinha medo de acreditar, mas seu coração de mulher, cansado da dor, desejava desesperadamente um milagre. Chegaram seus dias de folga. No sábado de manhã, o carro de Vitor parou em frente ao prédio de Maria. Ele ligou para ela e pediu que descesse, dizendo que precisavam ir a um lugar. Maria saiu para a rua com seu velho jeans surrado e um suéter largo e desbotado que um dia fora azul escuro. Nos ombros, a mesma jaqueta barata. Vitor abriu a porta para ela. Para onde vamos? Perguntou ela, acomodando-se na poltrona. Você vai ver. Apenas confie em mim. Eles chegaram ao centro da cidade. Vitor estacionou o carro em frente a um enorme edifício de vidro e cromo reluzente. Era uma das boutiques mais caras da capital, onde as pessoas não iam por roupas, mas por status. Maria parou na entrada, vendo seu reflexo na vitrine ao lado do impecável Vitor. Eu não vou entrar aí. Ela balançou a cabeça, dando um passo para trás. O rubor da vergonha inundou suas bochechas. Olhe para mim. Nem vão me deixar passar da porta. Vão deixar sim. Vitor a pegou pela mão. Seus dedos eram quentes e firmes. Comigo, você entra em qualquer lugar. Vamos. Por dentro, a boutique parecia um museu. Luz suave caía sobre as poucas peças de roupa penduradas a uma distância perfeita umas das outras. No ar, um aroma fino e requintado. 2 consultoras em ternos pretos rigorosos vieram imediatamente em sua direção. Seus sorrisos profissionais deslizaram por Vitor, avaliaram o valor de seu relógio e depois se voltaram para Maria. Os sorrisos desapareceram instantaneamente, substituídos por uma expressão de desdém e perplexidade. Uma das moças, uma morena alta com um penteado perfeito, deu um passo à frente como se estivesse bloqueando o acesso a um cabide de vestidos de noite. Boa tarde. Seu tom era gélido, e seu olhar fixou-se nas bolinhas do suéter de Maria. Senhor, o senhor provavelmente errou de porta. Moça, por favor, afaste-se da seda. As peças neste cabide custam a partir de 500 mil reais. Não toque no tecido, pode deixar marcas. Maria corou. Queria que o chão se abrisse. Sua mão se moveu instintivamente para se soltar dos dedos de Vitor e fugir para a rua, para se esconder em seu quartinho escuro. Mas Vitor não a soltou. Ele deu um passo à frente, colocando-se na frente de Maria. Ele não gritou, não levantou a voz, mas a temperatura no ambiente pareceu cair 10 graus. Chame a gerente, disse ele em voz baixa. A gerente está ocupada, respondeu a morena arrogantemente. Eu vou repetir. Vitor tirou do bolso interno do sobretudo um cartão de platina preto e o jogou sobre a mesinha de vidro. O plástico fez um clique seco.
Eu vou levar tudo deste cabide, todas as peças. E você, ele cravou o olhar na consultora, vai agora mesmo pro depósito, pega suas coisas e pede demissão. Eu vou ligar pro dono desta boutique. Ele é um bom amigo meu. Se em 5 minutos você ainda estiver aqui, não encontrará emprego nem como caixa de supermercado. O tempo está correndo. A moça empalideceu tão rapidamente como se todo o sangue tivesse sido drenado de seu corpo. Ela abriu a boca tentando dizer algo, mas sob o olhar pesado e opressor de Barros, apenas se virou e, quase correndo, desapareceu pela porta do depósito. A segunda consultora, avaliando instantaneamente a situação, correu em direção a Maria, abrindo o sorriso mais subserviente possível. Peço 1000 desculpas pela minha colega. Foi um mal-entendido gritante. Por favor, entre no provador VIP. Vamos selecionar tudo de melhor para a senhora. Champanhe, café. Vitor virou-se para Maria. Seu rosto se suavizou. Vá. Ele a empurrou gentilmente pelas costas. Permita-se ser quem você realmente é. As 2 horas seguintes passaram como um sonho. Maria foi cercada de um cuidado que nunca havia visto na vida. Traziam-lhe vestidos da lã mais fina, de cachemira macia, de seda densa e fluida. Um estilista veio, soltou cuidadosamente seu coque apertado de senhora, arrumou seus cabelos em ondas suaves, fez uma maquiagem leve que escondeu as olheiras. Quando Maria saiu do provador para o salão, Vitor estava sentado num sofá de couro, olhando algo em seu celular. Ela parou a alguns passos dele. Usava um vestido de um verde esmeralda profundo, que se ajustava perfeitamente à sua figura esguia. Por cima, um sobretudo de cachemira bege, leve e quente ao mesmo tempo. Nos pés, elegantes botinas de couro. Vitor ergueu a cabeça. O celular em sua mão desceu lentamente. Ele olhava para ela e não conseguia desviar o olhar. A faxineira cinzenta e reprimida desaparecera. Diante dele estava uma mulher incrivelmente bela e aristocrática. Sua palidez agora parecia nobre, e seus profundos olhos cinzentos brilhavam contra a seda esmeralda. Algo pesado afundou no peito de Vitor. O coração deu uma batida irregular. Isso não estava no plano. Ele deveria estar avaliando friamente os resultados de seu trabalho, como um escultor avalia a argila. Mas agora sentiu uma atração física real e uma admiração aguda. Maria se aproximou de um grande espelho. Olhou para seu reflexo e sorriu, tímida e incerta. Ela não se reconhecia. Seria ela mesma aquela mulher bonita? Tudo aquilo estava realmente acontecendo com ela? Vitor se aproximou por trás, ficando atrás dela, olhando para o reflexo deles. Eu não disse? Ele sussurrou. Você só precisava tirar a armadura de outra pessoa. Ela o olhou através do espelho. Em seus olhos não havia mais medo. Ali nascia confiança. Uma confiança profunda e absoluta de alguém que finalmente encontrou um porto seguro. No dia seguinte, um domingo, o tempo estava claro e frio. O ar era transparente e cortante. Maria foi ao antigo cemitério da cidade. Caminhava pelas trilhas estreitas entre os túmulos, sentindo como as novas botinas eram macias e confortáveis em seus pés, como um novo sobretudo de cachemira a aquecia. Mas não era só a roupa que aquecia. Um calor se espalhava por dentro dela, um calor que não sentia há 4 anos. Ela se aproximou do túmulo familiar, um modesto monumento de granito cinza. Na foto, a sorridente Nina. Maria colocou 2 cravos vermelhos sobre a lápide, tirou as luvas do bolso e começou a limpar cuidadosamente as folhas secas e amareladas que o vento havia soprado. Trabalhava sem pressa, desfrutando do silêncio. Quando a lápide ficou limpa, Maria sentou-se num pequeno banco de madeira ao lado. As árvores sussurravam silenciosamente com seus galhos nus. Olá, mamãe. Sua voz soou baixa, mas não havia a dor lancinante de sempre. Eu vim. Ela ajeitou o colarinho do sobretudo, olhou para a fotografia e sorriu. Eu não tô mais chorando, mãe, juro. Acredita que um milagre aconteceu na minha vida? Por muito tempo eu não acreditei. Pensei que as pessoas não agiam assim, que sempre queriam algo em troca, mas ele é diferente. Ela respirou fundo. O ar frio encheu seus pulmões. O nome dele é Vitor. Ele não olha para o meu passado. Para ele, não importa o que está escrito naqueles papéis. Ele não vê em mim uma ex-presidiária ou uma faxineira. Ele olha direto na minha alma, mãe. Ele me protege como ninguém nunca me protegeu. Um nó quente subiu à sua garganta. Os olhos se encheram de lágrimas. Mas não eram lágrimas de desespero.
Eram lágrimas claras e purificadoras de esperança. Elas escorreram por suas bochechas, deixando rastros quentes na pele fria. Mamãe, sussurrou ela, apertando as mãos no colo. Será que eu finalmente mereci um pedaço de felicidade? Será que Deus me ouviu? Eu quero tanto começar a viver de novo. Ela ficou sentada no banco, e o vento secava as lágrimas em seu rosto. Parecia que sua mãe, na fotografia, a olhava com ternura e compreensão. Maria acreditava com todo o coração que a maré de azar havia acabado para sempre e que pela frente só a esperava a luz. Ela não suspeitava que a verdadeira escuridão ainda nem havia começado. A casa de campo de Vitor Barros ficava em um condomínio de luxo, escondido dos olhares curiosos por altos pinheiros. Na espaçosa sala de estar, uma lareira de verdade estava acesa. O fogo iluminava suavemente o ambiente. As toras de bétula estalavam secamente ao queimar. Do lado de fora das grandes janelas panorâmicas caía uma neve densa e fofa, cobrindo o chão com um tapete branco. Maria estava sentada no tapete grosso e felpudo, bem perto da lareira. Ela abraçou os joelhos e olhava para as chamas. Um pesado cobertor de lã estava sobre seus ombros. Pela primeira vez em muitos anos terríveis, ela se sentia verdadeiramente aquecida, não apenas pelo fogo. O calor vinha de dentro, espalhando-se pelo corpo numa onda calma e constante. Vitor sentou-se ao lado dela, serviu 2 taças largas com um vinho rubi e estendeu uma para ela. Maria pegou a taça. Seus dedos tocaram acidentalmente a mão dele. Vitor não se afastou. Ele deixou sua taça na mesinha baixa, aproximou-se e gentil, mas firmemente abraçou-a pelos ombros. No que você está pensando? Ele perguntou. Sua voz soava grave, quase um sussurro. Maria encostou a cabeça no ombro dele. Ele cheirava um bom perfume e um pouco a fumaça da lareira. Estou pensando que tenho medo de acordar, respondeu ela honestamente. Toda a minha vida antes de te conhecer foi como uma longa e exaustiva corrida de obstáculos. E agora estou sentada aqui e sinto que estou no meu lugar. Vitor a apertou um pouco mais. Passou a mão por seus cabelos, soltos sobre os ombros. Você não precisa mais correr para lugar nenhum, Maria, disse ele, olhando para o fogo. Eu procurei por algo real por muito tempo. No meu mundo, tudo se compra e se vende. As pessoas sorriem enquanto precisam de algo de você. Mas você é diferente, você é sincera, você é real. Ele virou o rosto dela para si. Seus dedos tocaram sua bochecha com cuidado. Eu quero que você esqueça tudo de ruim. Eu quero cuidar de você. Maria olhou em seus olhos. Neles refletiam-se os brilhos das chamas. Ela procurou por falsidade, pela zombaria habitual, mas não encontrou. Sua armadura de anos, construída com desconfiança e medo, desmoronou em pó. Ela acreditou nele. Acreditou em cada palavra de forma absoluta e incondicional. Lágrimas, das quais ela não mais se envergonhava, escorreram por suas bochechas. Eram lágrimas de alívio. Maria fechou os olhos e se inclinou para ele. Naquela noite, ela entregou a ele, não apenas seu corpo, mas seu coração atormentado e sedento de amor. Ela se rendeu completamente. A manhã começou com um sol brilhante, que inundava o espaçoso quarto. Maria acordou primeiro, abriu os olhos e por alguns segundos apenas olhou para o teto branco, ouvindo suas sensações. Sentiu uma agradável fraqueza no corpo. Ao lado, na cama larga, o travesseiro estava amassado. Vitor já havia se levantado. Do banheiro vinha o som constante da água. Ela sorriu, jogou o cobertor para o lado, levantou-se e, por hábito, começou a arrumar o quarto. Arrumou a cama com cuidado, alisando cada dobra nos caros lençóis de seda, pegou a camisa de Vitor da poltrona. Gostava de cuidar dele. Isso lhe dava uma sensação de lar, de família, com a qual sonhara por tanto tempo. Na mesinha de cabeceira, o celular de Vitor vibrou. A tela se acendeu. Maria não pretendia olhar mensagens alheias, mas o telefone não parava. Vibrava de novo e de novo, deslizando insistentemente para a borda da superfície de madeira lisa. Ela se aproximou para afastá-lo, e seu olhar caiu reflexivamente na tela iluminada. Ricardo Azevedo. Uma mensagem de voz. O nome do sócio de Vitor era-lhe familiar. Ela vira aquele homem corpulento e desagradável naquela mesma noite em que Barros pisou em seu balde. Maria congelou. Por dentro, em algum lugar na boca do estômago, formou-se um nó frio e pesado. A intuição, aquele antigo e infalível mecanismo feminino, soou o alarme. A noite anterior brilhou em sua memória. Eles estavam no carro, e Vitor desbloqueou a tela na frente dela para colocar música. Ele não se escondeu. Seus dedos digitaram rapidamente 4 números.
1980, o ano de seu nascimento. Maria olhou para a porta do banheiro. O som da água era constante e forte. Suas mãos tremiam levemente. Ela pegou o celular pesado e frio. Passou o dedo na tela. O painel para inserir a senha apareceu. Ela prendeu a respiração e digitou os 4 números. A tela piscou e abriu. Ela foi direto para o aplicativo de mensagens para a conversa beta com Ricardo. O dedo pairou sobre o botão de reproduzir a mensagem de voz. O bom senso gritava: guarde o celular, não se meta nisso. Mas o instinto de autopreservação a forçou a ir até o fim. Ela aproximou o alto-falante do ouvido e pressionou reproduzir. Ao fundo, tocava uma música alta. Ouvia-se o tilintar de louça. Ricardo estava muito bêbado. Sua voz soava rouca, arrastando as vogais com um sorriso cínico e pegajoso. Vitão, cê é o cara! Soou a voz de Azevedo no alto-falante. Tá dormindo mesmo com essa ex-presidiária? Acaba com esse teatro. Falta só um mês pro cartório. Não aguento mais essa comédia. Pega seus 30 milhões e vamos para uma sauna. Comemorar sua vitória. Chega de se ocupar com ela. A mensagem terminou. Maria ficou parada no meio do quarto. Faltava liar. Com os dedos trêmulos, ela abriu o e-mail de trabalho no celular de Vitor. Procurou freneticamente por qualquer pista. Na busca, digitou seu antigo sobrenome e o nome do departamento financeiro. Encontrou arquivos encaminhados de 3 anos atrás, relatórios antigos que Azevedo havia enviado para a conferência. Ela abriu os scans das notas fiscais. Nas cópias internas e informais dessas transferências, havia apenas uma assinatura garranchosa. Aprovo. Azevedo. Tudo se encaixou, riscando sua vida passada e presente. Vitor não roubou aquele dinheiro. Foi seu sócio pelas costas dele. Mas Vitor não era melhor. Ele fez uma aposta com a alma dela. Ele dormiu com ela, sorriu para ela, preparando-se para esmagar publicamente sua vida por 30 milhões de reais e a aprovação de outros monstros morais como ele. Por causa de Ricardo, ela foi presa e sua mãe não suportou a vergonha, e Vitor ia acabar com ela. Maria, lentamente, como em um sonho, colocou o celular de volta na mesinha, exatamente no mesmo lugar, tapou a boca com as 2 mãos. Queria gritar a plenos pulmões. O grito rasgava por dentro, exigindo sair. Ela recuou, tropeçou na beirada do tapete e, quase correndo, atirou-se para a porta ao lado, para o lavabo de hóspedes. Bateu a porta, girou a tranca. Ela escorregou pela parede lisa até o chão frio de azulejos, tirou as mãos do rosto e cravou os dentes no próprio pulso para não emitir nenhum som. Seu corpo era sacudido por soluços terríveis e silenciosos. Era um sentimento do mais profundo desespero e da dor insuportável da traição. Todas as palavras dele na lareira, suas mãos carinhosas, o café pela manhã, o cuidado na boutique, tudo era mentira. Uma mentira suja, calculada e paga. 30 milhões. Foi nesse valor que eles avaliaram sua alma e sua futura humilhação. E a vida de sua mãe nem sequer tinha um preço. Para eles, era apenas uma etapa superada. Maria sentou-se no chão, balançando para frente e para trás. A dor no peito era tão fisicamente insuportável que ela deu um soco no azulejo. 1 vez, 2. Seu olhar desfocado caiu no canto do banheiro. Lá, cuidadosamente colocados em uma prateleira, estavam as elegantes botinas de couro, as mesmas da boutique de luxo, o presente de Vitor, o símbolo de sua nova e feliz vida. Ela olhou para elas por alguns segundos. A dor recuou. Em seu lugar veio algo diferente. Um sentimento quente, sombrio e primitivo inundou sua consciência. Maria se levantou do chão, foi até a prateleira e agarrou a botina esquerda. O couro fino e macio de fabricação italiana, as costuras perfeitamente retas. Ela agarrou o salto alto e fino. Os dedos ficaram brancos de tensão. Ela o puxou para quebrar. O salto não cedeu. Maria apoiou a bota na borda da pia de pedra e bateu no salto por cima. Ouviu-se um estalo alto. Dentro da bota havia uma haste de metal. Ela se dobrou, mas resistiu, rasgando o couro fino. Maria agarrou o metal saliente com as mãos nuas. Com força, puxou a haste para si. O couro da bota rasgou na costura. O salto se soltou e caiu no azulejo com um estrondo. Ela pegou a segunda bota, repetiu o mesmo processo. Seus dedos ficaram vermelhos e arranhados pelo metal duro. Ela, metodicamente, com uma fúria gélida, destruiu aquela peça.
rasgando-a em pedaços, transformando-a em lixo. Com isso, ela destruía a tola ingênua que acreditava em contos de fadas, que existia há 15 minutos. Quando dos sapatos caros restaram apenas destroços deformados, ela os atirou na lixeira. No quarto ao lado, o barulho do chuveiro parou. A água deixou de correr. Vitor estava saindo do banheiro. Ela tinha, no máximo, 1 minuto. Abriu a torneira, girando-a até o fim para a água fria, e colocou as mãos sob o jato gelado. A água gelada esfriou suas mãos quentes e escorreu pelo ralo. Encheu as mãos de água gelada e jogou no rosto. 1, 2, 3 vezes. O frio queimava a pele, trazendo clareza à mente. A cabeça ficou leve, vazia e cristalina. Maria se endireitou e olhou para si mesma no espelho. De lá, olhava para ela uma mulher estranha. Tinha seus cabelos e seus traços, mas os olhos haviam mudado para sempre. A cor cinza da íris escureceu, tornando-se semelhante à cor do chumbo solidificado. Nesses olhos não havia mais dor, nem amor, nem medo. Havia apenas o vazio, um vazio mortal e calculista. Vocês tiraram a minha vida, disse ela ao seu reflexo com uma voz baixa e perfeitamente controlada. E eu vou tirar de vocês até o último centavo. Ela pegou uma toalha, secou o rosto e as mãos, respirou fundo, endireitando os ombros e treinou um sorriso. Os cantos dos lábios obedientemente se curvaram para cima, criando uma expressão perfeitamente terna e apaixonada. A fechadura estalou. Maria abriu a porta do lavabo e saiu para o corredor. Vitor estava parado no meio do quarto. Usava apenas uma calça de moletom. Os cabelos molhados caíam sobre a testa. Ele secava o pescoço com uma toalha. Ao vê-la, ele sorriu. O mesmo sorriso que até ontem fazia seu coração parar. Bom dia, disse ele. Pensei que você ainda estivesse dormindo. Maria se aproximou dele. Olhou diretamente em seus olhos, sem piscar. Levantou as mãos arranhadas. Ele não prestou atenção nelas, ocupado demais consigo mesmo. Ela colocou as palmas das mãos em seu peito. Bom dia, meu amor. Sua voz soou suave, com uma leve e íntima rouquidão. Nenhum músculo de seu rosto tremeu. Acordei mais cedo para preparar nosso café da manhã. Vitor a abraçou pela cintura, puxando-a para si. Parece ótimo. Ele a beijou no topo da cabeça. Maria ficou no círculo de seus braços, olhando para o celular dele, ainda sobre a mesinha. A vítima morrera no chão frio do banheiro. Em seu lugar, nascera uma atriz. E essa atriz iria interpretar seu papel de tal forma que o final daquele espetáculo eles lembrariam pelo resto de suas vidas. O vento soprava pedaços de jornais velhos e neve derretida pelo asfalto molhado. A noite de março estava úmida. Perto do imponente prédio da sede da Polícia Federal ardiam postes de luz fraca. Maria estava na sombra de um ponto de ônibus, com a gola do sobretudo de caxemira levantada. Esperava há mais de 1 hora. Os pés, em botas finas de couro, começavam a congelar, mas ela não se movia, sem tirar os olhos das pesadas portas de entrada da delegacia. Finalmente as portas se abriram. Na entrada apareceu um homem alto e de constituição forte. Ele parou no degrau superior, bateu nos bolsos do casaco amassado, tirou um cigarro e acendeu o isqueiro. A chama por um segundo iluminou as rugas profundas ao redor dos olhos e um corte de cabelo curto e grisalho. O delegado-chefe Sérgio Tavares parecia o mesmo de 3 anos atrás. Um homem cansado que carregava nos ombros o peso de muitas dores alheias. 4 anos antes, ele enterrara a esposa e, desde então, a delegacia se tornara seu único lar. Maria respirou fundo e saiu da sombra, entrando diretamente no círculo de luz amarela e fraca. Sérgio Tavares congelou com o isqueiro perto do rosto. Ele semicerrou os olhos, examinando a mulher à sua frente. Roupas caras, penteado impecável, postura ereta. Ela não se parecia com o tipo de gente que costumava rondar os muros da PF à noite. O delegado fechou o isqueiro, guardando-o no bolso. Pois não, nos conhecemos? O senhor cuidou do meu caso há 3 anos. Maria se aproximou. Maria da Silva, artigo por fraude financeira. Sérgio soltou a fumaça lentamente. Seu olhar penetrante percorreu o rosto dela e de repente parou nos olhos. A aparência pode ser comprada, mas aquele olhar pesado e congelado de quem passou por provações severas, ele reconheceu na hora. Naquela época, 3 anos atrás, ele tentou até o fim provar que aquela garota era apenas um peão, uma laranja, mas não teve poder suficiente para furar o muro de advogados da diretoria da holding. Aquele caso ainda pesava em sua consciência. Da Silva, ele disse em voz baixa,
jogando o cigarro na lixeira. Não reconheci. Ficou rica. Você saiu há pouco tempo e, pelo visto, encontrou um bom emprego. Eu não encontrei um emprego, delegado, respondeu ela com firmeza. Eu encontrei quem roubou aquele dinheiro, Ricardo Azevedo. E o Barros? O Barros só decidiu me esmagar por diversão. Sérgio ficou tenso. Lançou um olhar rápido ao redor, verificando se não havia ninguém por perto. Esses são nomes pesados, Maria. De onde você tem essa informação? Eu moro com eles. Ou melhor, com um deles. O Barros está se preparando para me pedir em casamento. O delegado a encarou por um longo tempo, processando a informação. Então pegou-a pelo cotovelo e a puxou firmemente para longe da entrada iluminada. Vamos. Este não é lugar para esse tipo de conversa. Eles se sentaram em uma mesa de canto, em uma lanchonete 24 horas barata e discreta, a 3 quarteirões da delegacia. Cheirava a óleo de fritura e café velho. Sérgio pediu 2 chás, esperou a garçonete se afastar e se inclinou sobre a mesa de plástico. Conte-me tudo, desde o início e sem emoção. Maria falou secamente, apresentando apenas os fatos. A limpeza no centro empresarial, a aposta de 30 milhões, a mensagem de voz ouvida e os scans de documentos de 3 anos atrás. Ela não chorou. Quando mencionou a morte da mãe, sua voz tornou-se dura e abafada. Sérgio ouvia, com as mãos entrelaçadas. Seu rosto escurecia a cada minuto. A dor daquela mulher encontrava um eco estranho e doloroso em seu próprio coração vazio. Ele sabia o que era perder a pessoa mais próxima e ficar sozinho diante de um mundo injusto. Eu posso provar tudo, concluiu Maria. Sei onde, no computador dele, estão todos os arquivos. Não só do meu caso, mas toda a contabilidade paralela deles, evasão fiscal para empresas de fachada, transações para paraísos fiscais. Sérgio passou a mão no rosto, afastando o cansaço. Maria, me escute com atenção. Onde você está se metendo não é uma brincadeira de detetive. Esses homens não conhecem a palavra piedade. Se eles descobrirem que você está investigando, eles simplesmente te unistojate. Eles têm poder demais. Saia de perto dele agora mesmo. Vou tentar reabrir o caso antigo com base nesses novos fatos. O senhor não vai conseguir. Ela o interrompeu duramente. O senhor não tem nada além das minhas palavras sobre o celular de outra pessoa. E eu não vou embora. Minha vida já foi destruída há 3 anos. Não tenho nada a perder, delegado. E preciso da sua ajuda para arrastá-los para o fundo do poço comigo. Eles se encararam por um longo tempo. O delegado via diante de si uma pessoa que realmente não tinha nada a perder. Ele mesmo era assim. Tudo bem. Sérgio assentiu lentamente. Digamos que você consiga copiar o arquivo do notebook pessoal dele, mas não podemos prendê-los imediatamente. Por quê? Se há documentos, vocês são obrigados a prender. Lúcio, eu sou obrigado a agir de forma que eles não escapem. Sérgio pegou uma caneta do bolso e começou a desenhar um esquema em um guardanapo de papel. Olha, se eu for à casa do Barros amanhã com um mandado de busca, em 1 hora, teremos um exército dos melhores advogados da cidade aqui. Eles vão criar tanto barulho que o caso vai empacar. O Barros sairá sob fiança e o Ricardo Azevedo, segundo minhas informações, está no Caribe e não sai de lá. Se ele souber que o Barros foi preso, simplesmente não voltará ao Brasil. Pegaremos apenas um. E nem é garantido. Maria franziu a testa, compreendendo a lógica do delegado. Ela tinha uma mente analítica e agora ela trabalhava a todo vapor. O que o senhor sugere? O Azevedo só virá a São Paulo por um motivo muito importante. Por exemplo, para o casamento de seu melhor amigo e sócio. Aquele mesmo casamento onde eles planejam te destruir publicamente. Maria apertou as mãos no colo. O senhor está sugerindo que eu vá até o altar? Exatamente. Precisamos esperar o seu casamento, assentiu Sérgio. Nesse tempo, vou passar os documentos que você copiou por canais não oficiais para meus contatos na Polícia Federal e na Interpol. Precisaremos de exatamente 1 mês para que a Polícia Internacional verifique suas empresas offshore e bloqueie todas as contas até o último centavo. É um procedimento complexo e silencioso. O delegado olhou diretamente nos olhos dela. Nós os pegaremos no altar quando estiverem juntos sob as câmeras de seus próprios convidados. E o mais importante, eles não terão mais dinheiro para subornar ninguém ou pagar fiança. Eles se tornarão indigentes, algemados, mas para isso você precisa interpretar seu papel até o fim. Você aguenta? Maria imaginou o rosto de Vitor, seu sorriso atencioso, suas mãos que a abraçavam à noite.
Imaginou o riso bêbado de Ricardo. Ela olhou para Sérgio. Eu trarei os documentos para o senhor esta semana. Prepare pendrive. Noite profunda. A casa de campo estava silenciosa. Apenas o vento balançava os pesados galhos dos pinheiros do lado de fora. Maria estava deitada na espaçosa cama ao lado de Vitor. Sua respiração era regular e profunda. Ele dormia profundamente. Ela afastou cuidadosamente o cobertor e colocou os pés no chão frio. Cada movimento era calculado. Não vestiu o roupão, permanecendo em um pijama leve de seda. No corredor do segundo andar, uma luz noturna fraca estava acesa. A moça, silenciosa como uma sombra, deslizou pelo longo corredor e desceu para o primeiro andar, para o escritório de Vitor. A porta não estava trancada. Denro cheirava papel caro e couro. Sobre a maciça mesa de carvalho escuro estava um notebook fechado. Ela se aproximou da mesa. O coração batia pesado e lento em seu peito, pulsando em suas têmporas. Não havia medo, havia concentração máxima. Ontem à noite, Sérgio lhe entregou um discreto pendrive preto. Há um programa especial nele, disse ele. Conecte-o, execute o único arquivo e ele encontrará e copiará automaticamente os arquivos ocultos, senhas e bancos de dados. Você só precisa esperar até que o indicador chegue a 100%. Ela abriu a tampa do notebook. A tela se acendeu pedindo a senha. Maria digitou rapidamente o ano de nascimento de Vitor. Acesso permitido. Ela inseriu o pendrive na porta USB. Uma janela do programa apareceu na tela. Fundo preto, uma barra de progresso verde. Maria clicou em iniciar. A barra começou a se preencher lentamente. 10%, 25%. Ela ficou ao lado da mesa, apoiando as mãos no tampo. A casa estava tão silenciosa que ela podia ouvir o zumbido suave do cooler dentro do computador. O programa estava extraindo gigabytes de contabilidade paralela. Cada número naquele pendrive era um prego no caixão deles. De repente, do andar de cima, ouviu-se o rangido de uma tábua do assoalho. A moça congelou, parando de respirar. Alguém estava descendo a escada de madeira. Os passos eram lentos, pesados. Vitor acordou, provavelmente para ir à cozinha buscar água. A cozinha ficava no final do corredor, passando pela porta aberta do escritório. Seu olhar voou para a tela. 85%. Os passos se aproximavam. Ele desceu para o primeiro andar. Maria? Sua voz sonolenta soou na escuridão. Ela não podia simplesmente arrancar o pendrive. Os arquivos seriam corrompidos. Precisava ganhar tempo. Os passos ficaram mais altos. Ele estava vindo pelo corredor. A janela do programa desapareceu. A tela piscou. Maria, com um movimento brusco, arrancou o pendrive. Onde escondê-lo? Não havia nada sobre a mesa. O pijama não tinha bolso. Em uma fração de segundo, ela enfiou o plástico frio sob o top de seda, empurrando-o mais fundo sob o peito, e fechou a tampa do notebook. A sombra de Vitor caiu na soleira do escritório. A moça instantaneamente se agachou no chão ao lado da mesa, dobrou as pernas e segurou a cabeça com ambas as mãos. Ela cerrou a mandíbula e pressionou os dedos com força nas têmporas. Maria, o que você está fazendo aqui? Vitor entrou rapidamente no escritório e acendeu a luz. Ela ergueu o rosto para ele. Estava pálido. A adrenalina fez o trabalho melhor do que qualquer atuação. Ela realmente tremia. Vitor, ela gemeu, balançando para frente e para trás. A cabeça parece que enfiaram um prego. Acordei com a dor. Fui à cozinha procurar seus remédios para enxaqueca, mas não queria acender a luz para não te acordar. Me perdi no escuro. Entrei aqui. Não consigo mais ficar de pé. Vitor, em 2 passos, estava ao lado dela. Ajoelhou-se à sua frente. Seu rosto expressava uma preocupação genuína e profunda. Ele afastou os cabelos de sua testa suada. Calma, já vai passar. Ele a pegou cuidadosamente pelos ombros. Você precisa se deitar. Ele a pegou no colo. Maria pressionou o rosto contra o pescoço dele, sentindo a ponta fria do pendrive arranhar a pele sob o pijama. Vitor a carregava escada acima com tanto cuidado como se ela fosse feita de cristal. Vou buscar o remédio e um copo de água, disse ele, colocando-a na cama e cobrindo-a carinhosamente com o cobertor.
Aguente firme, minha querida. Ele foi ao banheiro. Maria ficou deitada sob o cobertor. Os dedos das mãos estavam gelados, os nós brancos de tensão. O homem que agora a cobria tão ternamente com o cobertor havia vendido sua vida a sangue frio por 30 milhões de reais. Essa dualidade a enlouquecia. Ela queria pular, bater nele, gritar tudo em seu rosto, mas apenas enfiou o pendrive mais fundo sob o colchão e fechou os olhos, preparando-se para engolir o comprimido das mãos de seu inimigo. Uma semana após a noite no escritório, Vitor a convidou para jantar. O restaurante ficava no último andar de uma das torres da Faria Lima. A cidade inteira se estendia abaixo, brilhando com milhões de luzes como um punhado de pedras preciosas em veludo preto. O salão estava quase vazio. Barros havia alugado a melhor área apenas para os dois. Na mesa, velas acesas. Em altas taças de cristal, champanhe borbulhava. Maria sentou-se em frente a Vitor em um vestido preto rigoroso. Na bolsa, sobre a cadeira ao lado, estava seu celular. Durante o dia, ela se encontrou com Sérgio. O pendrive foi entregue, o mecanismo acionado. Agora, tudo dependia daquela noite. Vitor estava excepcionalmente silencioso. Ele a olhava com um olhar longo e atento. Em seus olhos travava-se uma luta interna. Nos últimos dias, Maria o cercara com um cuidado tão doméstico e tranquilo que ele começou a perder a orientação em seu próprio jogo. Finalmente, ele pousou a taça. Maria, começou ele, e sua voz soou um pouco mais grave do que o normal. Quando nos conhecemos, não pensei que tudo chegaria tão longe. Minha vida era cronometrada. Tudo nela obedecia às regras dos negócios. Mas você quebrou essas regras. Ele se levantou, contornou a mesa. Maria sentiu os músculos de suas costas se contraírem involuntariamente. Vitor se ajoelhou à sua frente, tirou do bolso interno do paletó uma caixinha de veludo azul escuro e a abriu. Dentro, em seda branca, brilhava um enorme diamante de lapidação perfeita. A pedra capturava a luz das velas, cintilando com faíscas geladas. Quero que você seja minha esposa. Case-se comigo. O tempo parou. Maria olhou para o anel. Não era um presente de um ente querido. Era uma pesada fechadura de metal nas portas de sua jaula dourada. Era o final do segundo ato de um espetáculo que o bêbado Ricardo Azevedo assistia do Caribe. Uma sensação de náusea subiu à sua garganta. O ódio que acumulara todos esses dias misturou-se com uma tensão selvagem. Maria cobriu o rosto com as duas mãos. Os ombros da moça tremeram. Lágrimas jorraram de seus olhos em um fluxo quente e incontrolável. Ela chorava de nojo de si mesma, de cansaço físico, da necessidade de estar sentada ali, olhando para o homem que planejava destruí-la. Vitor olhava para seus ombros trêmulos e sorria. Ele estava certo de que eram lágrimas de felicidade feminina, absoluta e ilimitada. Ele conseguiu. Aquele pássaro selvagem e quebrado estava agora completamente em suas mãos. Maria respirou fundo, afastou as mãos do rosto. Em suas bochechas brilhavam rastros molhados. Ela olhou para Vitor com um olhar que revelava total capitulação. Sim, sussurrou ela. Sim, Vitor, eu aceito. Barros, cuidadosamente, pegou sua mão fria e colocou o anel em seu dedo anelar. O diamante pousou em sua pele como um selo pesado e frio. O jogo havia entrado em sua fase final. Faltava exatamente um mês para o casamento. O ar na casa de campo cheirava a baunilha, manteiga derretida e algo indescritivelmente caseiro e quente. Vitor Barros abriu os olhos. O espaçoso quarto estava inundado por uma luz matinal suave. O lugar ao seu lado estava vazio, o cobertor cuidadosamente dobrado. Ele se sentou na cama, passou a mão no rosto, espantando os últimos vestígios de sono. Normalmente, suas manhãs começavam com café forte, uma dezena de mensagens da secretária e o vazio frio da casa enorme. As mulheres que às vezes passavam a noite ali acordavam ao meio-dia, passavam muito tempo se arrumando e esperavam presentes caros. Hoje, tudo era diferente. Vitor desceu para o primeiro andar, pisando descalço no parquet frio. Da cozinha vinha o som suave de uma frigideira. Ele parou no vão da porta, observando Maria. Ela estava em frente ao fogão, vestindo uma camiseta velha dele, que lhe chegava até a metade das coxas. O cabelo estava preso displicentemente na nuca. Maria virava com destreza uma fina panqueca dourada. Transferia para um prato grande e passava manteiga. Na mesa já havia xícaras de chá quente. Nesse ato simples, havia tanto aconchego que Vitor sentiu um peso estranho no peito. Ao longo dos anos, construindo seu império, ele se acostumou a avaliar tudo em números. As pessoas eram um recurso para ele. As mulheres,
um acessório de status. Mas agora, olhando para a figura esguia em frente ao fogão, ele de repente percebeu que não queria mais correr para lugar nenhum, não queria mais provar nada a ninguém. Maria se virou. Ao vê-lo, sorriu calorosamente. Bom dia, sente-se. Está tudo pronto. Esta é a receita da minha mãe. Elas sempre ficam bem fininhas. Vitor sentou-se à mesa. Pegou uma panqueca quente, deu uma mordida. O sabor era simples, autêntico. Ele observava Maria servir seu chá, a luz da janela caindo em seu rosto pálido e calmo. O anel, com o enorme diamante em seu dedo, capturava os raios de sol 30 milhões. A quantia da aposta surgiu em sua mente. Vitor sorriu mentalmente. Aquele dinheiro agora lhe parecia notas sujas e patéticas. Um jogo estúpido, iniciado pelo tédio de um Ricardo bêbado. Ele não ia entregar aquela mulher para ser devorada pelos abutres de seu círculo. Ele precisava dela, de sua sinceridade, de sua voz baixa, de sua honestidade. Sabe, começou ele lentamente, afastando o prato. Vamos viajar depois do casamento? Não por uma semana, mas por um mês. Desligar os celulares. Só você e eu. Maria o olhou por cima da xícara. Seus olhos cinzentos estavam claros e profundos. Para onde você quiser, Vitor, respondeu ela suavemente. Para mim, não importa onde, desde que você esteja ao meu lado. Vitor assentiu. A decisão estava tomada. Hoje ele iria ao escritório, falaria com Ricardo e poria fim a essa farsa. Ele pagaria o dinheiro perdido, jogaria na cara de Azevedo se fosse preciso, mas o casamento seria real. Ao meio-dia, Maria chegou ao escritório central da construtora. Vitor havia esquecido em casa uma pasta importante com documentos para uma reunião à noite e ela mesma se ofereceu para levá-la. Ela caminhava pelo longo corredor do andar da diretoria. Vidro, metal cromado, tapetes caros que absorviam o som dos passos. A moça segurava a pasta de couro com as duas mãos, o olhar baixo. Da curva do corredor, falando alto ao celular, surgiu um homem corpulento. Maria instintivamente se encostou na parede para deixá-lo passar, mas ele parou de repente. Era Ricardo Azevedo. Ele havia chegado do Caribe no dia anterior. Seu rosto mantinha traços de um bronzeado sulista, mas sob os olhos havia pesadas olheiras de bebedeiras constantes. Dele emanava um forte cheiro de álcool caro e perfume pesado. Ricardo baixou lentamente o celular. Seus olhinhos percorreram a figura de Maria, avaliando o caro sobretudo de cachemira, a bolsa de grife, a postura impecável. Ele olhava para ela e não reconhecia a mesma garota contadora. Para pessoas de seu status, os peões sempre foram sem rosto. O canto de seus lábios se curvou para cima em um sorriso desdenhoso e satisfeito. Olha só quem eu vejo. Ele arrastou as palavras, dando um passo em direção a ela e bloqueando o caminho. Nossa Cinderela, vejo que o Vitão não está economizando nos cenários para o espetáculo dele. Maria ergueu os olhos. Um forte instinto de autopreservação despertou dentro dela, mas externamente ela interpretou o medo brilhantemente. Encolheu ligeiramente os ombros e deu um passo para trás, pressionando as omoplatas contra o vidro frio da divisória. Olá, senhor Ricardo. Eu só vim trazer uns documentos para o Vitor. Para o Vitor, ele zombou, aproximando-se com todo o seu corpo pesado. Ele não a tocou, mas estava tão perto que ela sentiu o cheiro de álcool em seu hálito. Você provavelmente já está experimentando a coroa de dona da vida. Acha que tirou a sorte grande? Maria baixou a cabeça. Seu lábio inferior tremia quase imperceptivelmente. Não entendo do que o senhor está falando. Ricardo riu roucamente. Não se iluda, boneca. Ele sibilou, olhando-a de cima para baixo. Não importa quanta seda coloque em você, você continua sendo a sujeira debaixo da unha. Uma ex-presidiária com um esfregão. O Vitor só está brincando com você. Você é um nada para ele, um passatempo de alguns meses. Lembre-se do seu lugar quando estiver no altar. Maria fechou os olhos com força. Uma lágrima grande e perfeita de medo escorreu por sua bochecha. Ela fungou e, contornando bruscamente a figura corpulenta de Azevedo, quase correu em direção ao escritório de Barros. Ricardo a observou ir embora, sorriu satisfeito e seguiu seu caminho. Ele não viu como Maria enxugou a lágrima do rosto assim que virou a esquina. Suas costas se endireitaram instantaneamente. Não havia mais medo nem dor. Os olhos tornaram-se vazios e frios. Continue falando. Porco ecoou em sua mente sem som. Falta uma semana para você e em breve você vai pagar por toda essa sujeira. Maria se aproximou da porta do escritório de Vitor, mas a secretária não estava lá.
A porta de carvalho maciço estava ligeiramente entreaberta. A moça pegou a maçaneta, preparando-se para entrar, mas ouviu uma voz familiar. No escritório estava Ricardo. Aparentemente, ele havia entrado por outra porta interna, para a diretoria. Maria congelou. Aproximou-se da fresta. Eu disse a ela na cara: não se esqueça, vinha a voz presunçosa de Azevedo. Fica andando pelo escritório como se fosse a dona. Você devia, Vitão, encurtar a coleira da sua faxineira. Ela tá se achando demais. Ouviu-se o som de uma cadeira sendo arrastada. Vitor se levantou de trás da mesa. Cala a boca, Ricardo. A voz de Barros soou baixa e ameaçadora. Uma pausa se instalou no escritório. O quê? Azevedo, a julgar pelo som, parou de brincar com seu isqueiro. É assim que você fala com seu sócio? Eu disse. Nunca mais se atreva a falar dela nesse tom. Vitor se aproximou de Ricardo. Maria não os via, mas pelo som dos passos entendia a dinâmica. Pode considerar a aposta cancelada. Estou pronto para te transferir esses malditos 30 milhões hoje mesmo. Espera aí. A voz de Ricardo mudou. A languidez desapareceu, dando lugar a uma maldade cortante e venenosa. Você está falando sério? Eu vou me casar com ela de verdade. Ricardo gargalhou. Foi um riso alto e latente de quem encontrou o ponto fraco de alguém e se prepara para atacar com toda a força. Se apaixonou. Meu Deus, Barros, você se apaixonou de verdade por uma faxineira, uma criminosa? Azevedo engasgava de rir. E eu que pensava que você era um homem de ferro, mas você é um capacho. Um capacho mole que uma indigente manipula. Ricardo, eu estou te avisando. O que você está me avisando? Gritou Azevedo, partindo para o ataque. Você ao menos entende como isso parece? Nós somos a elite. Nós construímos esta cidade e você vai trazer para o nosso círculo uma garota que até ontem limpava nossos banheiros? Vão rir de você. Ninguém vai querer sentar na mesma mesa que você. Maria estava parada na porta entreaberta, sem respirar. Sua mão apertava firmemente a pasta de couro. O destino de Barros estava sendo decidido naquele momento. Uma escolha certa, e ele poderia se salvar. Poderia perder dinheiro e o respeito de Ricardo, mas permanecer um ser humano. Ficar com ela se ela algum dia encontrasse forças para perdoá-lo. O escritório estava silencioso, o ar denso de tensão. Então é o seguinte, Vitinho, continuou Ricardo, com um prazer venenoso. Se você desistir agora, os 30 milhões são meus. Mas não é nem pelo dinheiro. Amanhã, toda a nossa turma vai saber como você se curvou para uma ex-presidiária. Eu vou contar a todos que você se mostrou um fraco. Os caras no clube vão morrer de rir. Você vai virar piada. O silêncio de Vitor foi torturantemente longo. Maria quase podia ver as engrenagens girando em sua cabeça. O medo. O medo de perder a reputação diante das pessoas que ele mesmo desprezava. O horror de se tornar motivo de chacota. Seu ego inflado e doentio não suportaria a humilhação pública. O amor exigia coragem e o orgulho não tolerava concessões. Ouviu-se o suspiro pesado de Barros. Ninguém. A voz de Vitor tornou-se morta, mecânica. Ninguém vai me chamar de fraco, Ricardo. Aí sim, sorriu Azevedo, satisfeito. Vou levar o plano até o fim. Vou destruir, lá no altar, como combinamos. Prepare a grana, você vai perder. Maria soltou lentamente a maçaneta. Nenhum músculo dentro dela tremeu. As últimas e microscópicas gotas de pena por Vitor, que ainda restavam no fundo de sua alma após as panquecas matinais e as palavras calorosas, evaporaram sem deixar vestígios. Ele fez sua escolha, ele assinou sua própria sentença, ela se virou silenciosamente e se afastou pelo longo corredor, levando consigo a pasta de documentos. Seu passo era firme e constante. A armadilha havia se fechado. Naquela mesma noite, caía uma chuva fina e cortante. As ruas da capital se iluminaram com as luzes vermelhas dos engarrafamentos. Maria estava sentada no banco do passageiro de um discreto Ford cinza, estacionado em um bairro residencial. Ao volante estava o delegado-chefe Sérgio Tavares. O motor e o aquecedor silenciosos criavam no interior do carro uma sensação de isolamento do mundo. Maria abriu a bolsa, tirou uma pequena pasta com impressões e um segundo pendrive de reserva com as últimas transações bancárias de Azevedo, que ela havia copiado dias antes. Colocou o dispositivo de plástico no painel, entre eles. Sérgio olhou para o pendrive, depois para Maria. Na luz fraca de um poste de rua, seu perfil parecia esculpido em mármore. Fino, pálido, absolutamente inflexível. As provas são perfeitas, disse Sérgio em voz baixa. Os especialistas da unidade financeira
terminaram a análise do primeiro banco de dados que você entregou. Tem tudo: empresas de fachada, offshores, esquemas de evasão fiscal e, o mais importante, um detalhamento completo daquele caso pelo qual você foi presa, com as assinaturas originais deles nos documentos internos. Maria olhava para o para-brisa por onde escorriam gotas de chuva. O senhor conseguirá bloquear as contas deles até sábado? O mecanismo foi acionado, Maria. Sérgio virou-se para ela. Os pedidos via Interpol foram atendidos. Amanhã de manhã, os tribunais no Caribe e na Suíça vão impor um arresto sobre os ativos de Azevedo. O mesmo acontecerá aqui, com as contas de Barros. No sábado de manhã, eles acordarão falidos. Eles ainda não saberão disso, mas o império deles já terá deixado de existir. Ela sentiu lentamente. Tudo estava acontecendo exatamente como ela planejara, naquela noite, no chão frio do banheiro. A retribuição se aproximava rapidamente. Você está com medo? Perguntou Sérgio de repente. Seu tom profissional e seco habitual desapareceu. Na voz surgiu algo muito simples, humano. Maria virou a cabeça. Eu tive medo há 3 anos no tribunal. Tive medo de ouvir minha mãe chorando ao telefone na última ligação. Agora, eu só sinto frio. Tudo dentro de mim queimou. Sérgio olhou em seus olhos cinzentos. Ele conhecia aquele estado. Vivia com aquele frio por dentro desde o dia em que os médicos vieram até ele no corredor do hospital e desviaram o olhar. Era a sensação de uma solidão absoluta e ressonante. O delegado tirou a mão direita do volante e a colocou sobre os dedos frios de Maria, que repousavam em seu colo. Sua palma era grande, pesada e muito quente. Maria não retirou a mão. Por um momento, ela baixou o olhar para suas mãos unidas. Aquele apoio simples, desprovido de falsidade e motivos ocultos, atravessou sua armadura. Você vai conseguir? Disse Sérgio. Baixo, mas firme. Falta muito pouco. No sábado eu estarei lá. Eu mesmo vou colocar as algemas neles. E depois, esse pesadelo vai acabar. Para nós dois. Ela ergueu os olhos para ele. Na luz fraca do interior do carro, uma faísca brilhou. Uma faísca de compreensão entre duas pessoas que passaram por provações severas e se encontraram à beira do abismo. Obrigada, delegado. Sérgio, corrigiu ele, apertando levemente seus dedos. Apenas Sérgio. Maria sorriu quase imperceptivelmente. O primeiro sorriso genuíno não ensaiado em muitos meses. Obrigada, Sérgio. Ela saiu do carro na noite úmida de São Paulo. Faltavam menos de 3 dias para o sábado, para o dia de seu casamento e o dia da destruição deles. A espaçosa sala da noiva, em uma igreja histórica, estava repleta de flores brancas. 2 estilistas acabaram de terminar seu trabalho. Despediram-se silenciosamente e saíram, fechando cuidadosamente a pesada porta atrás de si. Maria ficou sozinha. Ela estava em frente a um alto espelho antigo. O vidro refletia uma mulher em um deslumbrante vestido de seda branco. O tecido fluía pela figura em dobras pesadas e caras. O espartilho sustentava as costas perfeitamente. No pescoço brilhava um colar de ouro branco. No dedo pesava aquele mesmo diamante. O vestido custava uma fortuna, mas Maria não se sentia uma noiva. Sentia-se um soldado antes da batalha decisiva. Sobre a penteadeira repousava um véu longo e de várias camadas. Maria o pegou. O tecido fino escorregou por seus dedos. A moça prendeu lentamente os grampos no penteado alto e rigoroso e baixou a rede transparente sobre o rosto. O mundo ao redor tornou-se um pouco abafado, perdeu a nitidez. O véu não era para ela um símbolo de pureza ou inocência. Hoje, ela o usava como uma proteção, que deveria esconder seu olhar gélido até o segundo certo. Ela olhou para seu reflexo uma última vez. Nenhuma trepidação nas mãos, nenhuma dúvida. A imagem do rosto de sua mãe surgiu claramente em sua memória, seu sorriso suave e sua voz na antiga linha telefônica da sala de visitas da penitenciária feminina. Hoje, mãe, disse Maria para a sala vazia. Sua voz soou firme e seca. Hoje, eles vão pagar por tudo. Ela se virou e caminhou em direção à saída. A cauda do vestido farfalhou pesadamente no tapete. Sob as altas abóbadas da igreja, o ar cheirava a incenso e a caros perfumes franceses. Mais de 200 pessoas estavam reunidas. Flores adornavam o altar, os bancos, as colunas maciças. Toda a elite da capital estava ali. Empresários, donos de indústrias, altos funcionários públicos com suas esposas. Nos dedos e pescoços das mulheres brilhavam diamantes. Os homens conversavam em voz baixa, aguardando o início do principal evento social do ano. Na primeira fila, bem no corredor, estava sentado Ricardo Azevedo.
Ele usava um terno feito sob medida. O rosto brilhava de presunção. Estava sentado de forma relaxada, com a mão no encosto do banco. Seus lábios se contorciam em um sorriso antecipado e maldoso. Para ele, não era um casamento, era o teatro de um só ator, o final de uma partida brilhante onde ele ganhava 30 milhões e provava sua superioridade. No altar estava Vitor Barros. Ele estava impecável em seu smoking. Mas se alguém olhasse mais de perto, notaria como sua mandíbula estava tensa e como ele mantinha as costas niestécio e na retas. Vitor sentia-se sufocado. O colarinho caro parecia apertado demais. Ele olhava para a multidão de seus convidados, para seus olhares avaliadores, para o sorriso de Ricardo. Vitor havia feito sua escolha 2 dias antes, no escritório. Ele escolheu o status, ele escolheu a opinião daquelas pessoas e agora teria que pagar o preço. Esmagar a mulher que lhe fazia panquecas e o olhava com confiança absoluta. Ele teria que dizer não, virar as costas e ir embora, deixando-a para ser ridicularizada. Tudo dentro dele se opunha a isso, mas o orgulho o mantinha em um aperto de aço. Ele não podia parecer fraco, nem aqui, nem diante deles. A música solene começou a tocar. As conversas no salão cessaram instantaneamente. As pesadas portas centrais se abriram e na soleira apareceu Maria. Ela caminhava pelo longo tapete, lentamente, mantendo as costas perfeitamente retas. O rosto estava coberto pelo véu. Os convidados a acompanhavam com o olhar. Alguns sussurravam, comentando a beleza do vestido e o porte nobre da noiva. Eles viam apenas uma bela imagem, mais uma aquisição de um homem rico. Maria via tudo. Viu o rosto de Ricardo quando passou por ele. Ele ergueu ligeiramente o queixo, como se dissesse: "Vamos, suba ao cadafalso." Ela viu Vitor, cujas mãos estavam cerradas em punhos ao longo das calças. Ela se aproximou do altar. A música parou. Um silêncio pesado e denso se instalou. Ouvia-se apenas o farfalhar dos vestidos dos convidados e alguém tossindo nos bancos de trás. O padre, em vestes festivas, abriu o livro e começou a falar. Sua voz era profunda, retumbante, preenchendo todo o espaço sob a cúpula. Maria permanecia imóvel. Vitor a olhava através da fina malha do véu. Ele esperava por aquele momento. Seus pulmões se contraíram, faltava-lhe ar. O padre terminou o discurso de abertura e passou para a parte principal. "Você, Vitor, aceita Maria como sua legítima esposa?" ele pronunciou, e a pergunta ecoou pelas paredes antigas. Vitor Barros encheu o peito de ar. Ele se preparou. As palavras de recusa já estavam na ponta da língua, cruéis e ofensivas. Ele só precisava abrir a boca e pronunciá-las em voz alta, para que todos ouvissem. Ele abriu a boca, mas Maria não esperou. Com um movimento brusco e forte, ela puxou sua mão esquerda da dele. Vitor engasgou, sem emitir som. Piscou, surpreso. Suas sobrancelhas se ergueram. Maria jogou o véu para trás. Seu rosto estava perfeitamente calmo, sem uma única emoção, e seus olhos cinzentos o encaravam com um vazio gélido e mortal. Ela deu meio passo para trás, virou a cabeça para o salão, percorreu com o olhar a elite silenciosa, olhou diretamente para o rosto pálido de Ricardo Azevedo. Então, seu olhar voltou para o noivo. "Prendam-nos", disse ela. Ela não gritou. Pronunciou as palavras com uma voz firme de aço, mas no silêncio absoluto da igreja elas soaram altas e inesperadas. Por um segundo, nada aconteceu. Os convidados congelaram, sem entender o que aquilo significava. Outra excentricidade dos ricos. Uma piada de mau gosto da noiva. Vitor abriu a boca, perplexo, prestes a perguntar algo. Mas no instante seguinte, as pesadas portas de carvalho da igreja tremeram com um golpe poderoso e se escancararam com um estrondo, batendo contra as paredes de pedra. O som de botas pesadas no mármore ensurdeceu o salão. Dezenas de homens de uniforme preto, com insígnias da força tática, em capacetes e com fuzis em punho, invadiram o local, bloqueando instantaneamente todas as saídas. Polícia Federal e Unidade de Inteligência Financeira. Soou uma voz dura, amplificada pela acústica. Todos permaneçam em seus lugares, mãos à vista. A multidão de convidados ricos explodiu em pânico. As mulheres gritaram. Os homens tentaram se levantar, mas os agentes de preto os empurraram rudemente de volta para os bancos. Começou um tumulto. A festa social perfeita se transformou em caos. Atrás dos agentes, caminhando rapidamente pelo tapete, vinha o delegado-chefe Sérgio Tavares. Ele usava uma simples jaqueta escura.
Na mão, segurava uma pasta de couro. Passou pelos convidados encolhidos, dirigindo-se diretamente ao altar. Vitor recuou. O rosto do milionário ficou da cor de cinzas. Um terror animal paralisou sua vontade. Ele desviava o olhar enlouquecido do delegado para os homens mascarados e, em seguida, para Maria. Ricardo Azevedo, sentado na primeira fila, reagiu de forma diferente. Como um homem com instinto criminal, ele entendeu instantaneamente o que havia acontecido. Saltou do banco e tentou correr para uma passagem lateral, empurrando as mulheres. Peguem o Azevedo. Com força, ordenou Sérgio. Em movimento, os agentes rapidamente imobilizaram o corpulento milionário e o jogaram no chão de mármore. O metal das algemas estalou. Ele respirava com dificuldade quando seus braços foram torcidos para trás das costas. Sérgio parou a 3 passos do altar. Abriu a pasta. Vitor Barros e Ricardo Azevedo. Vocês estão detidos sob acusação de formação de quadrilha, evasão de divisas em grande escala, sonegação fiscal e falsificação de documentos. Vitor respirava pesadamente. Agarrou-se à beirada do altar para não cair. Suas pernas mal o sustentavam. Na cabeça de Vitor tudo se misturou. É um engano, murmurou ele com os lábios brancos. Vou ligar para meu advogado. Vocês não têm o direito. Meu negócio. Seu negócio não existe mais, Barros. Interrompeu o delegado, com calma e em voz alta para que todos ouvissem. Há 1 hora, os tribunais no Caribe e na Suíça atenderam a um pedido da Interpol. Todas as suas contas offshore, as contas de suas empresas de fachada e seus ativos pessoais estão completamente congelados. Você não tem com que pagar advogados. Você está falido. Essas palavras atingiram Vitor com mais força do que um golpe físico. Seu mundo desmoronou em um segundo. Dinheiro, poder, imunidade, tudo sobre o que sua vida fora construída desapareceu. Ele olhou para Maria. A moça permanecia igualmente ereta em seu vestido luxuoso, olhando com um olhar frio e sem piscar. A ilusão em que ele vivera nos últimos meses se estilhaçou. Não era ele quem brincava com ela. Era ela quem brincava com ele. Maria. Ele deu um passo vacilante em direção a ela, estendendo uma mão trêmula. Sua voz falhou. Nela soava um desespero genuíno. Maria, o que você fez? Eu te amava. Está ouvindo? Eu tinha decidido. Eu ia cancelar tudo. Ia desistir da aposta. Maria não recuou. Deu um passo em sua direção, diminuindo a distância, e olhou diretamente em seus olhos inflamados de terror. Você só amava seu ego inflado, Vitor. Sua voz era baixa, mas cada palavra se cravou para sempre em sua consciência. Não havia um pingo de histeria, apenas uma sentença absoluta e gélida. Você temia a opinião daqueles que você mesmo desprezava. E seu amiguinho roubou o dinheiro e me incriminou. Ela apontou com um olhar para Ricardo, que tentava se livrar do joelho do agente no chão. Vocês riram da morte da minha mãe, continuou Maria, sílaba por sílaba. Pensaram que eu era apenas uma ex-presidiária estúpida e sem direitos, em quem podiam limpar os pés impunemente. Vocês avaliaram minha alma em 30 milhões, mas erraram nos cálculos. Hoje, os presidiários serão vocês. 2 agentes se aproximaram de Vitor. Um deles o agarrou rudemente pelo ombro, virando de costas. Vitor não resistiu. Seu corpo amoleceu. As pulseiras de metal se fecharam em seus pulsos com um clique seco, apertando as mangas do caro smoking. Maria deu um passo para trás, abrindo o caminho. Vitor, algemado, ergueu a cabeça. Começou a olhar ao redor, aturdido, buscando apoio. Procurava com os olhos seus amigos, aquelas mesmas pessoas com quem bebia uísque, com quem fechava negócios e ria da fraqueza alheia, aqueles cuja opinião era mais importante para ele do que seu próprio amor e consciência. O salão estava em silêncio. Os convidados ricos e influentes recuavam do corredor central, encostando-se nos bancos e nas paredes. Ninguém protestava contra o abuso de poder. Ninguém gritava sobre contatos e advogados. Eles olhavam para Barros com uma curiosidade desdenhosa. Assim que a palavra falido soou, ele deixou de ser uma pessoa para eles. Tornou-se um pária. Vitor encontrou o olhar do dono de um grande banco, com quem jogara golfe no dia anterior. O banqueiro torceu os lábios com desprezo, virou-se e disse algo em voz baixa à sua esposa.
E então aconteceu o que quebrou Barros completamente. Na multidão de convidados, aqui e ali, começaram a aparecer os retângulos luminosos dos smartphones. As pessoas que se consideravam a elite pegaram seus celulares e com risadinhas começaram a filmar um milionário algemado sendo levado para fora da igreja. Eles registravam sua vergonha pública para, à noite, compartilhar o vídeo em grupos fechados. Ninguém o defendeu. O preço de sua amizade era zero. Vitor baixou a cabeça. Os ombros, no smoking perfeito, caíram. Ele parou de resistir à escolta e se arrastou em direção à saída, movendo as pernas com dificuldade, acompanhado pelos flashes das câmeras de seus próprios convidados. Atrás dele, praguejando, os agentes arrastaram Ricardo Azevedo. Maria ficou no altar, entre as rosas brancas. Olhava para os homens sendo levados para o camburão. O frio dentro dela não desapareceu, mas o peso que oprimia seu peito por 3 longos anos subitamente sumiu. Ficou fácil respirar. Ela virou a cabeça. O delegado-chefe Sérgio Tavares ainda estava no corredor, dando as últimas instruções a seus homens. Ele olhou para Maria. Em seu olhar cansado, lia-se um profundo respeito. Ele assentiu lenta e quase imperceptivelmente para ela. Ela respondeu com o mesmo aceno calmo. O espetáculo havia terminado e agora começava sua vida real. A investigação durou longos 8 meses. Durante todo esse tempo, os ex-senhores da vida passaram em celas apertadas de um centro de detenção provisória, privados de contato com o mundo exterior. Suas ilusões de onipotência se dissiparam nos primeiros dias. Nenhuma daquelas pessoas influentes com quem antes dividiam camarotes em restaurantes caros e frequentavam saunas exclusivas veio em seu auxílio. As ligações para os advogados não eram retornadas assim que se descobria que as contas de Barros e Azevedo estavam solidamente bloqueadas por instâncias internacionais. Sem dinheiro, os contatos se mostraram inúteis. As audiências do julgamento foram públicas. O salão estava sempre cheio de jornalistas. A história de como uma faxineira desvendou um império offshore multibilionário tornou-se o principal assunto do ano. Vitor e Ricardo sentavam-se atrás de um vidro grosso à prova de balas. Nesses meses, eles mudaram a ponto de se tornarem irreconhecíveis. Não usavam mais ternos italianos feitos sob medida e relógios suíços. Em vez disso, roupas amassadas fornecidas pelo Estado. O rosto de Ricardo ficou flácido. Adquiriu um tom terroso e doentio, sem as habituais doses de álcool de elite. Vitor emagreceu muito. Seu sorriso arrogante característico desapareceu, dando lugar a uma tensão nervosa e acuada. A amizade deles não resistiu à prova do medo. Nos interrogatórios e acareações, eles brigavam no tribunal, acusando-se constantemente, tentando negociar com o delegado 1 ano a menos de liberdade. "Foi ele quem planejou tudo!" gritava Ricardo, cuspindo e apontando um dedo trêmulo para o ex-sócio. O Barros controlava todas as contas. Eu era apenas o executor. "Você está mentindo!" explodia Vitor, pulando do banco e se atirando contra o vidro. "Você mantinha a contabilidade paralela pelas minhas costas. Você mesmo incriminou a garota há 3 anos para encobrir seus desvios." Os ex-milionários, que se consideravam a elite, agora provocavam apenas uma pena desdenhosa nos presentes. A sentença foi proferida em uma terça-feira chuvosa e nublada. O juiz lia a decisão com uma voz monótona e uniforme. Peculato em grande escala, formação de quadrilha, falsificação de documentos, sonegação fiscal. O resultado: 12 anos de reclusão em regime fechado e confisco total de bens para ressarcimento do dano ao Estado. Quando o martelo do juiz pôs fim ao caso, Vitor Barros sentou-se no banco de madeira e cobriu o rosto com as mãos. Seu império, seu status, seu conforto, tudo se transformou em pó. 6 meses depois, penitenciária de segurança máxima. O longo e mal iluminado corredor do pavilhão cheirava a umidade, cloro e suor velho. Pelas paredes, pintadas até a metade com uma tinta azul descascada, corriam canos de aquecimento. Vitor, metodicamente, passo a passo, lavava o chão de concreto. Vestia um uniforme cinza padrão de presidiário com seu número de identificação no peito. O cabelo estava cortado bem curto. O rosto, emagrecido, coberto de rugas profundas que o faziam parecer 10 anos mais velho. Do antigo galã impecável, não restara nada. Ele mergulhou o pano pesado e áspero no balde de metal com água ensaboada e turva. A água gelada queimava os dedos gastos até os calos.
As costas doíam insuportavelmente pela inclinação constante. As articulações dos joelhos doíam por causa do concreto duro. Todos os dias ele fazia o trabalho mais sujo e ingrato do bloco. Vitor torceu o pano, endireitou com dificuldade a lombar dolorida e se inclinou novamente. No final do corredor, ouviu-se o som pesado e ritmado de botas de uniforme. O guarda de plantão estava vindo. Vitor, por reflexo, encostou-se mais na parede, puxando o balde para liberar a passagem. Baixou os olhos para o chão. Na prisão, ele aprendeu rapidamente a principal regra de sobrevivência: não olhar nos olhos de quem tem o poder. O guarda, um homem corpulento com um rosto pesado e inexpressivo, chegou à sua altura. Ele andava sem pressa. Ao passar por Vitor, diminuiu um pouco o passo. Sua bota pesada chutou com força o balde de metal. O balde virou com um estrondo. A água turva e ensaboada jorrou em uma onda larga sobre o concreto recém-lavado, encharcando as botas baratas de presidiário de Vitor e seus joelhos. "Ei, milionário!" disse o guarda rudemente, com zombaria, olhando de cima para baixo. "Tá cego? Fez uma sujeira aqui. Limpa direito." O guarda sorriu e continuou pelo corredor, deixando pegadas molhadas para trás. Vitor ficou paralisado de joelhos na poça que se espalhava. A água encharcava o tecido do uniforme, queimando sua pele com o frio. Ele não conseguia se mover. Em sua mente, como um flash de uma câmera antiga, surgiu uma imagem nítida e vívida. Um centro empresarial de elite, piso de mármore, um sapato de camurça, a figura frágil de Maria, ajoelhada à sua frente, com um pano nas mãos. "Você tá cega, sua rata?" Limpe ouviu sua própria voz do passado. As memórias o inundaram com uma força inesperada. O bumerangue que ele mesmo lançara 1 ano e meio antes, por pura diversão, completara um círculo perfeito e o atingira exatamente no mesmo ponto. Vitor levantou lentamente as mãos, sujas, avermelhadas, com rachaduras profundas e calos. Cobriu o rosto com elas. Diante de seus olhos mentais passaram as lembranças. O cheiro de panquecas com baunilha em sua cozinha, seu riso sincero perto da lareira, seu olhar confiante no cemitério. Ela o amava de verdade, sem condições, com todos os seus defeitos. Ele tinha em mãos algo que não se pode comprar com nenhum bilhão. Ele poderia ter sido feliz, poderia dormir ao lado de uma mulher amorosa, criar filhos, viver em calor e paz. Em vez disso, escolheu a aprovação de pessoas que lhe viraram as costas no primeiro problema. Ele trocou seu único amor verdadeiro por um orgulho falso. O peito de Vitor tremeu. Ele estava sentado no concreto molhado, encolhido e chorava silenciosamente. Lágrimas amargas e ardentes escorriam por seus dedos sujos. Ele chorava de impotência e da consciência absoluta e esmagadora de que ele mesmo, com as próprias mãos, havia destruído sua vida. E esse pesadelo agora duraria longos 12 anos. A primavera chegou de verdade à capital. As árvores se cobriram com uma névoa verde e delicada. O sol aquecia de forma suave e agradável. Maria saiu pelas portas maciças do Arquivo Nacional. Nas mãos segurava uma pasta de papelão grossa. A moça desceu os degraus e parou, expondo o rosto aos raios quentes. Abriu a pasta. Em uma folha timbrada constava a decisão oficial do tribunal. A sentença de 3 anos atrás em seu caso foi anulada por falta de provas. Reabilitação total. Remoção de todos os antecedentes criminais. Abaixo, um carimbo azul e redondo. Maria passou o dedo sobre as letras de seu nome. O papel era liso e frio. 1 hora depois, ela já caminhava pelas alamedas familiares do antigo cemitério da cidade. Ao redor, os pássaros cantavam. O ar cheirava a terra úmida e grama fresca. Ela se aproximou do túmulo de Nina, colocou um buquê de lírios do vale sobre a lápide de granito cinza, depois tirou cuidadosamente a folha timbrada da pasta e a encostou na base do monumento, bem debaixo da foto de sua mãe. "Eu fiz tudo, mamãe." Sua voz era baixa, mas não havia mais angústia e dor, apenas uma paz profunda e luminosa. "Eu cumpri minha promessa." Ela olhava para o rosto bondoso da mãe, que lhe sorria da foto antiga. "Seu nome está limpo. Nosso nome está limpo. Eles foram punidos por tudo o que fizeram e ninguém nunca mais ousará dizer uma palavra ruim sobre nós. Durma em paz, minha querida. Eu te amo." Ela se endireitou. Pela primeira vez em 4 anos,
O peso invisível que por tanto tempo oprimira seu peito finalmente desapareceu. Maria fechou os olhos e respirou fundo, completamente. O ar lhe pareceu extraordinariamente doce. A armadura que usara todo esse tempo desmoronou com um estrondo, deixando em seu lugar uma pessoa livre e viva. Ela se virou e caminhou pela alameda em direção à saída. Seus passos eram leves e firmes. Uma vida inteira esperava. Um ano depois, uma pequena rua no centro histórico da cidade estava banhada pelo sol da tarde. Acima da porta de um estabelecimento aconchegante com grandes vitrines limpas, havia uma placa com uma inscrição elegante: Padaria da Nina. Dentro pairava um aroma denso e inebriante de canela, baunilha, café recém-coado e pão quente. Nas vitrines, em fileiras perfeitas, pães doces corados, croissants folhados e panquecas finas e transparentes, Maria estava atrás da caixa registradora. Usava um simples avental de linho cor de café sobre uma blusa clara. O cabelo não estava mais preso em um coque austero. Caía em ondas suaves e vivas sobre seus ombros. Ela arrumava cuidadosamente em um saco de papel com o logotipo da loja alguns eclairs quentes para uma cliente idosa. Volte sempre, Dona Ana. Maria sorriu tão calorosa e sinceramente que as rugas nos cantos dos olhos da cliente se suavizaram. Com certeza, Mariazinha. Você tem mãos de ouro. Faz tudo como sua mãe ensinou. Quando a cliente saiu, Maria limpou o balcão com um pano limpo. Olhou ao redor de seu pequeno, mas tão querido reino. Parte da indenização do Estado pela condenação injusta foi usada para abrir o negócio. Era o sonho de sua mãe. Uma pequena padaria onde cada cliente fosse recebido como família. E agora esse sonho era realidade. Maria estava bonita, mas não era a beleza fria e calculada que impressionara os convidados no casamento. Era a beleza de uma mulher calma e realizada. Em seus olhos não havia mais cinzas. Eles brilhavam com uma luz constante e suave. O sininho da porta soou melodicamente. Maria ergueu a cabeça. Na padaria entrou Sérgio Tavares. Ele havia mudado. Não usava mais o casaco largo e amassado de delegado, nem ternos rigorosos e sufocantes. Estava vestido com calças de veludo confortáveis e um suéter claro. Parecia descansado, as olheiras profundas haviam desaparecido. Um mês antes, ele se aposentara por tempo de serviço, deixando para trás os gabinetes da delegacia e as pesadas pastas com os destinos alheios. Nas mãos, segurava um pequeno embrulho de papel craft. Dele despontavam as pétalas brancas de margarida simples do campo. Sem rosas pomposas, sem buquês de status do tamanho de uma roda de carro, apenas sinceridade. Ele se aproximou do balcão e colocou as flores sobre a superfície de madeira. Seu olhar era caloroso e atento. Um café para um ex-delegado? Perguntou ele. E nos cantos de seus olhos formaram-se ruguinhas bondosas. Dizem que aqui se faz o melhor da cidade. Maria deixou o pano de lado. Saiu de trás do balcão, ficando cara a cara com ele. Olhou para as margaridas e depois para o rosto dele. Para um ex-delegado, é por conta da casa, respondeu ela baixinho. Sérgio fez um movimento sutil para a frente. Sua mão grande e confiável cobriu a dela, que repousava no balcão de madeira. Seus dedos se entrelaçaram naturalmente, sem a menor tensão ou dúvida. Maria não desviou o olhar. Nos olhos dele, ela via o mesmo que sentia, um profundo entendimento entre dois adultos que passaram pela dor. Perderam muito, mas conseguiram preservar a capacidade de sentir. Não era uma paixão súbita e avassaladora. Era algo muito maior. O nascimento de um amor verdadeiro, calmo e incondicional. Um amor que cura feridas. Eles ficaram em silêncio na padaria, de mãos dadas, e o mundo ao redor deles era exatamente como deveria ser. A lei do equilíbrio se mostrou implacável. Um bumerangue lançado com más intenções pode circular no ar por muito tempo, dando a ilusão de impunidade, mas no final ele sempre retorna para quem o atirou. O importante é não quebrar na hora mais escura, preservar o ser humano dentro de si e acreditar que, após a noite mais longa, o amanhecer certamente virá. Caros amigos, obrigado por ouvirem a história até o fim. Esperamos que o destino de Maria tenha tocado seus corações. É muito importante para nós saber quais emoções e pensamentos ela despertou em vocês. Digam como vocês teriam agido no lugar da protagonista ao descobrir a terrível verdade.
Tentariam perdoar em nome de seus sentimentos ou, como ela, escolheriam o caminho da justa retribuição? Compartilhem sua opinião nos comentários. Deixem um like se a história ressoou em seu coração. É a melhor maneira de apoiar nosso canal e ajudar esta história a encontrar o caminho para outros ouvintes. Para não perder novas histórias comoventes, inscrevam-se no nosso canal e compartilhem o vídeo com seus amigos. Visitem nosso canal, lá vocês encontrarão ainda mais histórias de vida emocionantes. Não deixem de ouvir. Desejamos a vocês tudo de bom e um excelente humor.